A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos e estamos aqui para mais um podcast da Igreja Embaixada Profética. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos aqui com a presença da diaconisa Leide da nossa igreja e hoje vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história da Leide. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar para todos os seus amigos para eles poderem ouvir mais um pouco sobre a história da Leide, tá bom? Leide, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Se apresente para o público, para as pessoas que estão te ouvindo agora. A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Marileide de Assis Dias, mas todos me conhecem como Leide. Tenho 45 anos, né? Faço parte da IEP, dessa igreja, e é uma satisfação, um prazer estar aqui, né? Fazer parte desse vídeo aqui com o Luiz. Vamos conhecer mais um pouco sobre a vida da Leide. Leide, vamos lá para a primeira pergunta. Qual que é o seu maior sonho? Mas o meu maior sonho mesmo é que meus filhos continuem sempre na presença do Senhor e que toda a minha família, né, venha fazer parte, ser servos do Senhor. Então eu sonho em ter a minha família toda voltada aos pés do Senhor. Então esse é meu sonho, que a minha família toda venha estar servindo ao Senhor. Leide, agora conta pra gente um breve testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida. Conte para as pessoas que estão te assistindo, um testemunho assim, bem marcante que Deus realizou na sua vida. Eu tenho vários testemunhos, né? Mas eu tenho 2 testemunhos marcantes da minha vida, que foi dia 8 de maio de 2004, quando Deus me livrou, né? Eu estava no centro cirúrgico, para ganhar o meu filho, o Pedro Henrique, e Deus ali naquele momento, eu estava desenganada pelos médicos, e Deus foi ali comigo, me guardando ali. E um outro testemunho foi no dia 13 de março de 2013, também ao qual eu tive um acidente, e nesse acidente, né, foi um acidente que era para me ter ceifado a vida, e mais uma vez Deus poupou a minha vida. Então Deus é um Deus de livramento, é um Deus que cuida, é um Deus que quando Ele tem propósito nas nossas vidas, o homem pode dar diagnóstico, né? O diabo pode tentar tirar a sua vida, ceifar, mas aquilo que Deus promete, né? Ele cumpre na palavra dele. Às vezes em nossas vidas nossa fé é abalada, né? Pelas circunstâncias, pelos desafios. Então fala para as pessoas o que a gente tem que fazer quando a nossa fé é abalada por essas circunstâncias? O que devemos fazer? Então, às vezes situações se levantam nas nossas vidas e quando a fé é abalada, você não pode desistir. Você tem que perseverar, né? Você tem que perseverar porque é a perseverança que vai gerar, a sua perseverança. Mesmo que você olhe e você vê que não tem saída, você está passando, mas você tem que crer, você não pode desistir. Então a gente não pode desistir, a gente tem sempre que perseverar, né, na presença, para que essa fé não venha se esmurecer. A gente tem que estar sempre em uma constância com Deus. Explica para as pessoas o que elas devem fazer quando elas estão se distanciando da presença de Deus. Não podemos sair da presença do Senhor. Nós não podemos permitir que situações, que problemas, né, que às vezes você tem até dentro da igreja, te faça sair da presença do Senhor, te faça se distanciar. Porque nós temos que ansiar pela presença do Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. Então é essa vontade, essa busca de você ter sempre a presença, a comunhão com o Senhor, que é muito importante, de você estar na igreja, de você participar, de você se envolver. Porque quando a gente se envolve com as coisas de Deus, quando a gente se envolve, né, com a palavra, com a obra do Senhor, a gente vai se fortalecendo, a gente vai criando barreiras para que o diabo ele não venha, né, nos tragar, ele não venha nos tirar da presença do Senhor. Para as pessoas, o que Deus entregou para a sua vida, algo marcante que Ele entregou em suas mãos? Meus filhos. Eu sempre desejei, né, ser mãe. Eu acho que assim, ter alguém para você cuidar, para você ensinar. E eu acho assim que para mim, como mãe, né, ensinar os meus filhos o caminho que eles devem andar, para que meus filhos venham se tornar homens, né,
tementes ao Senhor, homens que venham servir na obra do Senhor. Então Deus ele tem feito maravilhas na minha vida, né? Deus ele tem me enchido de muitas bênçãos. Eu tenho somente que agradecer por tudo que Deus está fazendo, né? Pelas minhas conquistas. E agora fale para as pessoas que estão te assistindo um versículo marcante, ou que é o versículo que a senhora mais gosta, e por que a senhora gosta tanto desse versículo? Então, eu acho que a Bíblia ela é marcante, né? Tanto de Gênesis e Apocalipse, né? São versículos, são passagens que nós tiramos para a gente caminhar com Cristo. Mas algo assim que me chama muita atenção, né, de toda a Bíblia é o livro de Jó, né? Porque Jó ele foi provado em todas as esferas, né? Que foi a área dele espiritual, a financeira e a familiar dele, né? A saúde também. Então Jó ele foi provado, né? E quando a gente é provado em alguma área da nossa vida, a nossa tendência é, muitas das vezes de nós, é afastar da casa do Senhor, é a gente sair da presença do Senhor, é a gente falar, muitas das vezes, dar ouvidos para a voz do diabo, né? Que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena estar com o Senhor. A passagem que me marca no livro de Jó aqui se encontra em Jó, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, né? Então aqui essa passagem fala do momento que Jó estava acometido com a enfermidade. E a mulher de Jó, às vezes no desespero, porque já havia perdido os seus filhos, os seus bens, e Jó havia sido cometido, né, de enfermidades no seu corpo. Então a mulher de Jó ali, ela falava para que ele, porque Deus tinha permitido tudo isso na vida de Jó, porque que ele ainda adorava, porque que ele ainda prostrava ao Senhor. Então Jó ele nos ensina, né, uma fé, uma perseverança maravilhosa que, independente das situações, né, independente daquilo que nós estamos passando, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus nas nossas vidas, em todo momento. Então essa passagem me marca muito a história de Jó. Mas lembrando que toda a Bíblia ela é cheia de revelações, né, para nós e para a nossa caminhada com Cristo. Desde nós temos muitas experiências em nossas vidas, tanto boas quanto ruins, mas eu quero que a senhora fale agora uma experiência que a senhora teve com Deus. Assim, algo que foi surpreendente, algo que a senhora não conseguiu explicar, mas a presença de Deus esteve naquele momento. Eu morava no setor Alphaville e um dia eu estava em casa e eu estava orando a Deus. Eu estava ali fazendo os meus afazeres, mas conectada com o Senhor. E eu fui sentindo uma presença muito grande ali dentro da minha casa, né? É algo que eu não estava conseguindo explicar. E aí eu peguei e falei para Deus, né? Eu falei assim: Senhor, o que Deus, que Ele queria de mim, né? Eu ali naquele momento, eu com Deus ali, eu fui logo em seguida para o meu quarto dormir e eu pedi para Deus, eu falei para Deus que eu queria que Ele me mostrasse o que Ele queria de mim, né? De fato Ele queria de mim. Então ali, quando eu me deitei, eu senti, né, como se a minha alma tivesse saído do meu corpo. Eu literalmente eu vi o meu corpo na minha cama. Só que essa experiência ela me gerou medo, né? Ela me gerou um certo medo, uma certa insegurança, porque às vezes a gente quer ter uma experiência, a gente fala que a gente quer ter uma experiência com Deus, algo com Deus, e às vezes a gente quer que a coisa assim aconteça da nossa forma. Eu pensava que ia acontecer algo assim aqui na igreja ou na rua, não, mas aconteceu dentro do meu quarto, né? Então naquele momento ali foi uma batalha, porque eu não queria, né, ir até onde que Deus queria me levar. Então eu falava para Deus: deixa eu voltar para o meu corpo, deixa minha alma voltar para o meu corpo. Então foi uma experiência que me marcou muito, né? E depois eu falei para Deus, até pedi perdão, né? Porque acho que assim, que aquilo a gente pede para Deus, Deus Ele quer levar a gente às vezes no sobrenatural, né? E verdadeiramente eu
eu estava ali para ter uma experiência no sobrenatural. Então isso me marcou muito. As coisas com Deus, elas acontecem na nossa vida não para gerar medo em nós, mas para nos fortalecer. Então qualquer experiência que você for ter com Deus, qualquer coisa que Deus for manifestar na sua vida, né, não tenha medo, né? A gente não pode ter medo das coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, daquilo que Deus quer nos mostrar, daquilo que Deus quer nos fazer. Então foi uma coisa que me marcou muito. A gente não consegue explicar o amor de Deus. É algo que realmente nós não conseguimos explicar as dimensões nem nada, porque realmente é algo muito grande. A gente não conseguiria entender. E muitas das vezes a gente não precisa entender o que Deus tem pra gente, mas a gente precisa compreender isso. Então, assim, mais ou menos, como a senhora descreveria o amor de Deus para as pessoas? O amor de Deus, ele é um amor incondicional, né? Ele é um amor que, igual você falou, a gente não consegue explicar que amor é esse, né? Que amor é esse ao ponto de entregar o seu filho unigênito, não primogênito, mas unigênito, ou seja, único. Então Deus entregou o único filho dele, né? E Jesus, ele se despergiu de toda a tua glória, né? De todo o teu poder, e se fez homem sobre essa terra. Passou pelas aflições que nós passamos, né? Sentiu as mesmas dores que nós, mas quando ele morreu, quando ele foi ali crucificado naquela cruz, ele levou sobre aquela cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? Tudo ali Jesus levou. E isso prova o amor de Deus, que foi tão grande por mim e por você, por ele ter dado o seu único filho, né, para nos resgatar, para nos permitir novamente, para nos dar uma chance. E se nós estamos hoje aqui, se eu estou aqui falando através desse vídeo, Luiz está aqui, né, se hoje nós estamos numa igreja, no templo do Senhor, é porque Deus, por esse amor que ele tem a nós, cada um de nós, né, por ele ter entregado o seu único filho naquela cruz para morrer por nós. Como obreira dessa casa há tanto tempo, né? Várias experiências, tanto boas, mas também lutas muito difíceis passando aqui na igreja, Embaixada Profética. Como a senhora vê a nossa igreja daqui a alguns anos, daqui a algum tempo? Eu imagino essa igreja aqui firmada mesmo, né? Uma igreja reconhecida, né? Ela já é reconhecida, mas reconhecida ainda mais, né? Porque é um lugar que tantos testemunhos, né, que nós já tivemos aqui de pessoas que passaram por este lugar, que passaram por esta casa, pessoas que foram curadas, pessoas que hoje não estão aqui, mas receberam os seus milagres aqui, pessoas que às vezes fizeram uma visita, simplesmente uma visita aqui na nossa igreja e receberam milagres, né? Eu tenho testemunho de pessoas que estiveram aqui somente como visitante e aqui recebeu um milagre. Então eu vejo aqui a Embaixada Profética como um lugar realmente, daqui a uns anos, grandioso, né? Firmado, né? Na palavra, nos seus projetos, né? Porque grandes coisas Deus tem para essa obra, para este lugar, para todas as vidas aqui, né? Para a geração que está vindo agora, para as pessoas que estão chegando. Então eu creio, em nome de Jesus, que este lugar ele vai ser pequeno para aquilo que Deus vai fazer e operar aqui neste lugar. Amém. A fé é algo que realmente não podemos deixar de ter. É verdade. Nós devemos a todo instante acreditar que tudo isso um dia vai ser melhor, né? Tudo que estamos passando, não só o mundo inteiro, mas também nas nossas vidas pessoais. A fé é algo muito importante. Mas para aquelas pessoas que desistiram, para aquelas pessoas que não têm mais fé, tá? Por que elas têm que ter fé? Então, a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, às vezes as pessoas, elas se afastam, saem da presença do Senhor, e por não ter essa constância de ouvir a palavra, né? A fé, ela vai se esfriando, né? A fé, ela vai se esvairindo. Então, nós não podemos, né, de deixar, de perseverar, de estar na presença do Senhor, de estar vindo para a igreja, mesmo independente das situações. A gente tem que buscar reacender essa fé, ter o primeiro amor de volta, né? Você que está afastado da presença do Senhor, você que por decepções, às vezes dentro da igreja, por decepções às vezes lá fora, por acontecimentos dentro do teu lar, você tem deixado, abandonou a obra do Senhor. Então a fé ela vai se esfriando quando a gente toma
essas atitudes impensadas, né? Porque às vezes a gente acha que sair da presença do Senhor, sair da casa do Senhor vai resolver o problema. Não, a gente vai estar criando um problema maior, porque você vai estar sendo enfraquecido espiritualmente. Então a palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma, ela cura. Então Jesus está chamando todos aqueles que estão cansados. Jesus está chamando o drogado, a prostituta, o alcoólatra. Então Jesus está convidando todos para sarar, para libertar, para curar. E é isso que é o importante, né? Da gente exercitar a nossa fé, sempre perseverar. Porque a senhora continua lutando. O que te faz lutar todos os dias, não desistir? O que me faz lutar e não desistir é o reconhecer Deus pelo que Ele é. Então, quando nós reconhecemos Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, isso é que nos mantém firmes, é isso que nos mantém sempre na presença dEle. Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja ou querem servir a Deus pelo que Deus está fazendo na vida delas. Não. A gente tem que estar com Deus, a gente não pode desistir, a gente não pode retroceder se Deus não fizer algo na nossa vida, né? Se algum milagre, se alguma bênção você não foi alcançado. Mas eu quero te dizer que, como lá em Eclesiastes fala no capítulo 3, né, que tudo, né, existe um tempo para acontecer. Então existe um tempo para Deus, determinado debaixo dos céus, para Deus fazer nas nossas vidas. Deus, às vezes as pessoas querem que Deus seja o nosso garçom, que Deus venha nos servir. E nós sabemos que nós temos que ser servos, porque lá naquele grande dia, né, lá na morada eterna, você vai estar sentado, né, numa mesa, e quem vai estar servindo você lá será o Senhor. Então, baseado nisso, é nesse contexto que a gente tem que estar sempre firmados na nossa vida, de saber que Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque a senhora diria para essas pessoas que não conhecem a Deus? Eu diria para você que não conhece a Jesus, que você se desse uma oportunidade, né? Porque eu, na minha caminhada hoje com Cristo, para mim estar aqui hoje, né? Às vezes assim, eu resisti muito, né? Deus, Ele trabalhou de uma forma tremenda na minha vida, desde os meus 8 anos de idade, né? Foi quando eu aceitei Jesus pela primeira vez. Mas quando eu aceitei Jesus aos 8 anos de idade, eu não tinha um entendimento, né? Eu não tinha clareza, eu não tinha uma doutrina dentro do meu lar, né? Na minha casa, com os meus pais lá, não tinha essa doutrina de você ensinar o teu filho, você falar de Jesus. Então, nessa caminhada que eu tive com Cristo, eu quis caminhar com as minhas próprias pernas, né? Eu quis traçar os meus caminhos. E eu posso dizer que eu me decepcionei muito mesmo. Então eu quis, né, buscar um atalho na minha vida. Seguir o seu caminho. Seguir o meu caminho, me achando autossuficiente e sabendo que nós não somos nada sem Deus. Então, para você que não conhece o amor de Deus, que você não conhece Jesus, vem para Jesus, né? Jesus, Ele quer te receber, Jesus, Ele quer te curar, Jesus, Ele quer te salvar. E Jesus quer libertar, Jesus quer fazer maravilhas na tua vida. Já ouviu várias vezes, desde quando você era pequeno, que Jesus está voltando. Então, às vezes as pessoas falam, mas Jesus está voltando, Ele nunca volta. Né? Jesus, Ele está voltando todos os dias para alguém. Então, a gente não pode protocolar, às vezes, o nosso encontro, né? O nosso reconhecimento, a nossa gratidão com Deus. Quando você reconhece, você não pode deixar para amanhã. Amanhã eu vou aceitar Jesus, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou me reconciliar. Não deixe para amanhã. Volte para Jesus hoje, né? Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não vir para você. Como amanhã não tem vindo para muitos, né? Nesses últimos dias. Às vezes a gente faz tantos planos, faz tantas programações e sabemos que o amanhã ele pertence somente a Deus. Então, você que não conhece, experimenta conhecer Jesus, que vai valer a pena. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de deixar o seu comentário. O que você achou da Leide, das perguntas que eu fiz. E se você também quiser deixar as perguntas aqui no comentário também, tá
os comentários estão abertos para qualquer sugestão, tá bom? Muito obrigado, Leide, por aceitar esse convite. É uma honra para mim estar podendo receber, reconhecer a sua história, né? Foi uma história muito bonita, muitas lutas, mas também muitas vitórias, né? Com certeza. Sempre glorificando o nome do Eterno, É o nome do nosso Pai. Uhum. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Obrigada, viu? Que todos sejam abençoados. E você que está vendo esse vídeo, compartilhe, né? Compartilhe para os seus amigos, seus familiares. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus. Existe algo que Deus quer fazer tremendo na sua vida. E não olhe para o homem, né? Porque o homem ele é falho. Mas olhe sempre para Jesus, né? Olhe para aquele que um dia foi crucificado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então vale a pena a gente estar nos caminhos do Senhor, vale a pena a gente ser sempre esse servo do Senhor, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. É verdade. Muito obrigado a todos. E quem será o próximo entrevistado do nosso podcast IEP? Tchau, tchau. Tchau, tchau.